E aí, turma, tudo bem? Eu sou o professor Gerran e sejam mais que bem-vindos a mais uma aula de artes. Uma aula de arte virtual, porém cheio de conteúdo e informação para você. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, conselho, deixa aqui nos comentários desse vídeo e eu vou estar disponibilizando para envio de trabalhos e exercícios também o meu e-mail, tá? Se você tiver alguma dúvida, professor, não entendi isso, você pode repetir isso para mim, pode mandar tal conteúdo. Esse e-mail aqui vai ser nossa porta de comunicação, tá bom? No mais é isso, boa aula para vocês e vamos lá para o conteúdo. Olá turma, tudo bem? Bem-vindo aí primeiro ano, nosso conteúdo de artes, falando hoje sobre algumas características da arte na Idade Média. Hoje iremos trabalhar a arte medieval românica e a arte medieval gótica, duas representações da Idade Média, porém cada uma com seu estilo, mas tendo muita coisa em comum. Como foi dito, a arte medieval se dividiu em dois períodos, a arte medieval românica e a arte medieval gótica, sendo que as duas possuíam características diferentes em cada uma delas. No entanto, o principal traço em comum se deu no tema das obras, que eram basicamente religiosas. Vamos conferir abaixo então as principais particularidades de cada uma, de cada estilo. Na arte medieval românica, podemos perceber que, já como o nome diz, ela está associada à cultura romana. Os estilos românicos foram desenvolvidos durante o período denominado de Alta Idade Média, entre ali os séculos 5 e 9. Na arquitetura temos castelos, igrejas e mosteiros que revelam um estilo mais pesado, se comparando à arte gótica. Com poucas janelas nesses locais, a entrada de luz era escassa, ou seja, dava um tom mais sombrio, tá? As cores também eram muito fortes. Os vitrais eles representavam cores fortes e chamativas, como o roxo, o vermelho, o preto. Ou seja, na arquitetura românica, as paredes das construções eram grossas, aos quais revelavam o intuito principal de defesa. Nesse período, prevaleceu as abóbadas e os arcos de volta perfeita. A horizontalidade das construções representou uma importante característica desse período. As plantas arquitetônicas eram construídas em formas de cruz e a horizontalidade das construções eram evidentes. Na pintura e na escultura, os temas estavam essencialmente voltados para a religião. Essas manifestações artísticas elas eram encontradas nas igrejas e nos castelos e tinham o intuito de adornar, enfeitar, bem como de instruir as pessoas sobre os temas da religiosidade. Em relação ao estilo gótico, a decoração românica era mais simples, tá? Vamos lá, falando sobre a arte medieval gótica, a gente tem a arte gótica que ela é posterior à arte românica, tá? E foi desenvolvida no período denominado Baixa Idade Média, século X ao século XV. Diferente da arte românica, a arte gótica revelou maior leveza e abertura, ou seja, se compararmos a arquitetura dos dois períodos, notamos que na arte gótica as construções não possuíam paredes tão grossas. Além disso, as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluíam mais aberturas, desde janelas a portas. Devemos lembrar também, gente, que as janelas das artes românicas elas eram muito estreitas, enquanto na arte gótica as janelas já são maiores e em maior número, permitindo assim a entrada de luz nesse período e prevalecendo os arcos que davam voltas, voltas quebradas e as ogivas. Ainda na arquitetura, a arte gótica utilizou os vitrais para a entrada de luz. A maioria deles eram com temas religiosos, ou seja, tanto a arte medieval gótica como a arte medieval românica, ela tinha uma característica principal que era a religião. Não tinha para onde fugir, era a religião, até porque em um período em que as pessoas não sabiam ler, não eram instruídas a ler, a imagem era a escrita da época, tá? A escrita a imagem era didática. Uma das características mais relevantes da arquitetura gótica era a verticalidade, ou seja, as construções eram muito elevadas,
as quais revelam a força da religiosidade. Quanto mais alto, mais perto de Deus acreditavam eles. Da mesma maneira em que a arte românica possuía as pinturas e esculturas góticas, elas também tinham como principal tema a religião, que já foi falado aqui. Vamos lá, a gente pode observar nessa imagem aqui o exemplo de um vitral gótico, tá? Os vitrais eles foram muito comuns nesse período e eles eram feitos de vidro e repleto de cores. Geralmente representavam temas religiosos, no entanto, há aqueles em um formato arredondado, tal qual a rosáceas e mosaicos. A arte na Idade Média e a arte renascentista. A gente já vai entrar em outro tema que compara a arte medieval e a arte renascentista. Como a gente já sabe, o Renascimento ele foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV, tá? E se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Nessa imagem conseguimos ver a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, e a gente pode ver já que a arquitetura já é diferente, né? Ela já começa a ficar mais moderna, não tão pesada assim como as outras. A arte medieval ela foi essencialmente religiosa, enquanto a arte renascentista já demonstra a introdução de novos temas relacionados com o homem. Todavia, a arte renascentista ainda incluía temas religiosos. Esses temas religiosos, gente, a gente vai perceber ela durante um bom tempo aí, além dos séculos, tendo como esse tema, tá? Tendo como tema religião, que era muito enraizado principalmente na Europa. Isso ocorreu uma vez que o teocentrismo, que quer dizer Deus como o centro do mundo, deu lugar ao antropocentrismo, que quer dizer o homem como o centro do mundo. E a Idade Média, para a gente resumir, ela foi um longo período da história que prevaleceu durante 10 séculos. Gente, 10 séculos, do século V ao século XV. Já o Renascimento ele foi um movimento artístico, cultural e filosófico que teve como origem na Itália a partir do século XV, ou seja, quando tem início a Idade Moderna. Mas aí, quando a gente for falar sobre Idade Moderna, é um outro conteúdo, é um outro tema que a gente vai estar acompanhando na próxima aula, tá bom? Turma, eu quero deixar aqui uma atividade para vocês, na verdade 2 atividades. Eu quero que vocês façam um desenho em que vocês expressem a arte medieval românica e a arte medieval gótica, tá? Esse desenho pode ser livre, vocês podem fazer um vitral, podem fazer mosteiros, podem fazer igrejas, podem fazer castelos, tá? Quem quiser pesquisar também pode pesquisar. Façam um desenho e me mandem por e-mail. E o outro exercício é o seguinte. Então, como complemento, turma, eu vou passar um vídeo para vocês que vai estar linkado a este vídeo, tá? No finalzinho dele vai aparecer a aba para você poder assistir esse vídeo, para complemento de conteúdo. E você acompanhe. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, como eu já disse, e mandar a sua mensagem lá pelo grupo, tá ok? Turma, uma boa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.